Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir a partir desse momento a oração mariana do Ângelus, neste domingo 20 de fevereiro de 2022. Sétimo domingo do Tempo Comum, com o Papa Francisco, diretamente da Praça São Pedro. Nossa saudação aos que nos acompanham pelo Facebook, YouTube e também através do nosso site vaticanews.va. Sejam bem-vindos a esta transmissão. Queremos saudar todas as emissoras que a partir desse momento estão sintonizadas conosco. Nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe no continente africano, Timor-Leste no continente asiático, de Portugal, de todo o Brasil e dos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos. Nos estúdios, Jane Nogara. Neste momento, na cidade do Vaticano, o tempo é nublado e a temperatura é de 13 graus centígrados. Podemos ver imagens da Praça São Pedro. É grande a presença de fiéis e peregrinos para ouvir, como todos os domingos, as palavras do Santo Padre. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana do Ângelus. Recordamos que nas últimas semanas o Papa fez vários apelos pela paz devido aos ventos de guerra que ainda sopram da Europa Oriental, particularmente da Ucrânia. Na audiência com os bispos das igrejas orientais, na sexta-feira, afirmou que a humanidade é campeã em fazer guerra, uma vergonha para todos. Depois de ter dito que a guerra é uma loucura e que traz apenas sofrimentos e destruição aos povos. Chegam apelos pela paz de todos os segmentos da Igreja, desde o Oriente até o Ocidente. Recordamos também que no Ângelus da semana passada, o Papa convidou para rezar em silêncio pela crise. E abrem-se as cortinas e o Papa Francisco acena aos fiéis peregrinos presentes na praça. Vamos nos preparar para ouvir suas palavras. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nel Vangelo della liturgia odierna, No Evangelho da liturgia de hoje, Jesus dá aos discípulos algumas indicações fundamentais para a vida. O Senhor se refere às situações mais difíceis, aquelas que são para nós um teste, aquelas que nos confrontam com aqueles que são inimigos e hostis a nós, aqueles que estão sempre tentando nos prejudicar. Nesses casos, o discípulo de Jesus é chamado a não ceder ao instinto e ao ódio. Não ceder, mas ir mais longe, muito mais longe. Andar além do instinto, além do ódio. Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. E ainda mais concretamente, a quem te ferir numa face, oferece a outra. O Senhor parece pedir o impossível quando nós ouvimos isso. E também, por que amar os inimigos? Se não se reage aos prepotentes, todo o abuso de poder tem caminho livre. Isto não é correto. Mas será assim mesmo? Será que o Senhor realmente nos pede coisas impossíveis e injustas? Consideremos primeiro esse sentimento de injustiça que sentimos ao dar a outra face. E pensemos em Jesus. Durante sua paixão, em seu injusto julgamento perante o sumo sacerdote, em um certo momento ele recebeu uma bofetada de um dos guardas. E o que ele fez? Ele não insulta, não. Ele disse ao guarda: se falei mal, testemunha sobre o mal. Mas se falei bem, por que me bates?
chiede conto del male ricevuto. Pede explicação pelo mal recebido. L'altra guancia non significa Dar a outra subire face in não silenzio, significa sofrer em cedere silêncio, all'ingiustizia. ceder à injustiça. Gesù, con la sua domanda, Jesus, com sua denuncia ciò che è pergunta, ingiusto, denuncia o que é e lo injusto, fa senza ira, pero o faz sem ira ou violência. anzi, Ao contrário, con gentilezza. com gentileza. Non vuole innescare una discussione, ma Não quer desencadear uma discussão, mas questo è importante. desestimular o ressentimento. Spegnere Isso é insieme l'odio e importante. l'ingiustizia, Extinguir juntos o cercando ódio e a di injustiça, recuperare il fratello tentando colpevole. recuperar o irmão culpado. Non è facile questo, Não é fácil ma isso, Gesù lo ha fatto, mas Jesus fez ci isso dice di farlo anche e noi. nos diz para fazer a mesma coisa. Questo è porgere l'altra guancia. Isto é dar a La outra mitezza face. di Gesù A è una mansidão de risposta Jesus più forte é uma resposta da mais força forte que do ha que a ricevuto. bofetada que recebeu. Porgere l'altra guancia non è il rifiuto Dar a outra del face perdente, não é o recuo do ma perdedor, l'azione di chi ha mas, una as forza a- interiore mas più a ação grande. de quem tem maior força interior. Porgere un'altra guancia è vincere il male Dar a outra con il face bene, é vencer o mal che com o apre bem, una breccia nel cuore del que nemico, abre uma brecha no mascherando coração do l'assurdità del inimigo, suo odio. desmascarando o absurdo de seu ódio. Questo atteggiamento, Questo comportamento, questo colocar-se outra face, dar outra face, não é ditado por um cálculo ou da ódio, mas pelo amor. Queridos irmãos e irmãs, é o amor gratuito, imediato e merecido que recebemos de Jesus que gera em nossos corações uma forma de fazer as coisas semelhantes a dele, que rejeita toda vingança. Não somos acostumados a isso. Ah, você faz isso para mim, eu faço aquilo para ti. Este rancor que faz muito mal, destrói a pessoa. Vamos a uma outra objeção. É possível que uma pessoa venha a amar seus próprios inimigos? Se dependesse apenas de nós, seria impossível. Mas lembremos que quando o Senhor pede alguma coisa, Ele quer dá-la. O Senhor nos pede alguma coisa que Ele sabe que pode nos dar. Ele quer nos dar a capacidade de fazer isso. Sem essa capacidade, não poderemos fazer. Santo Agostinho rezava assim. Ouçam que bela oração. Senhor, dá-me o que me pedes e pedes o que quiseres. Dá-me o que me pedes e pedes o que quiseres. O que devemos pedir a Deus? O que Deus tem o prazer de nos dar? A força de amar, que não é uma coisa, mas é o Espírito Santo. A força de amar é o Espírito Santo. Com o Espírito de Jesus podemos responder ao mal com o bem. Podemos amar aqueles que nos ferem. Isso é o que fazem os cristãos. Como é triste quando pessoas e povos orgulhosos de serem cristãos veem os outros como inimigos e pensam em fazer guerra entre eles. Isso é muito triste. E quanto a nós, tentamos aplicar os convites de Jesus, pensemos em uma pessoa que nos fez mal. Pensemos. É normal que nós tenhamos sofrido o mal de alguém. Talvez haja um ressentimento dentro de nós. Então, coloquemos esse ressentimento ao lado da imagem de Jesus manso durante seu julgamento. E depois peçamos ao Espírito Santo que haja em nossos corações. Por fim, oremos por esta pessoa. Rezar por aqueles que nos tratam mal, os que nos fizeram algum mal, é o primeiro passo. Devemos nos deter, pensemos naquele que nos fez mal e pensemos ao Senhor.
sentimento di rancore. Se deixamos de sentir esse rancor, esse sentimento, Pregare per chi ci ha rezamos. trattato male è la prima cosa per trasformare il Rezar male por quem in nos bene. tratou mal é o primeiro passo para transformar o mal em bem. Que a Virgem Maria nos ajude a sermos pacificadores para todos, especialmente com aqueles que nos são hostis e não gostam de nós. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Depois da bênção do Papa, vamos ouvir a sua saudação. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, esprimo la mia vicinanza alle popolazioni colpite nei giorni scorsi da manifesto a minha proximidade para a população que sofreram por catástrofes naturais, as pessoas do sudeste de Madagascar e também da cidade de Petrópolis, no Brasil, inundados. Rezo pelos mortos e conforto para todos os familiares, para que logo que recebam conforto para os desalojados também. Hoje é o Dia Nacional dos Profissionais da Saúde. Devemos recordar muitos médicos, enfermeiros, voluntários que estão próximos aos doentes, que cuidam dos doentes para se sentirem melhor, os ajudam. Ninguém se salva sozinho. Eu escrevi no programa a sua imagem. E na doença, precisamos de alguém que nos cuide, nos salve. Um médico me disse esta manhã, o Covid, uma pessoa estava morrendo, o médico me contou, e a pessoa disse, pegue a minha mão, eu preciso da sua mão. Os heróicos funcionários, os profissionais da saúde, deve permanecer essa heroicidade, esta glória, esse agradecimento a enfermeiros, médicos, um grande agradecimento a todos os profissionais
Não podemos esquecer deles. Saluto di cuore tutti voi. Saúdo de coração todos vocês, aos romanos e aos peregrinos vindos da Itália e de outros países. Em particular, os peregrinos de Madrid, Segóvia, que estão na praça. Quantos espanhóis, hein? Assim como saúdo os paroquianos de Santa Francesca Sabrina e estudantes. Saúdo e encorajo vários outros grupos presentes e também principalmente os grupos que ajudam as pessoas sem teto aqui em Roma. Fazem um trabalho muito bom. Desejo a todos um bom domingo e, por favor, não esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Com essas palavras tradicionais, o Papa se despede dos fiéis e recordamos o que disse Francisco quando nos convida a amar os nossos inimigos. Dar outra face, disse o Papa hoje, não significa sofrer em silêncio, ceder à justiça. E recorda que a mansidão de Jesus é uma resposta mais forte do que a bofetada que recebeu. O Papa pediu também para amarmos nossos inimigos. É possível, mas lembremos que quando o Senhor pede alguma coisa, Ele quer dá-la. E o que o Senhor nos dá a força do amor. Com estas belas palavras do Papa, nos despedimos de vocês, queridos amigos, convidando todos a visitar a nossa página vaticannews.va. Ali você pode ler todas as notícias sobre o Papa Francisco e a Igreja em todo o mundo. Obrigada pela companhia nesta oração mariana do Ângelus do Papa Francisco deste domingo, 20 de fevereiro de 2022, 7º domingo do tempo comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.